Olá e sejam muito bem-vindos. Já alguma vez olharam para um brasão antigo e ficaram a pensar o que é que todos aqueles símbolos querem dizer? Leões, castelos, dragões? Acreditem, nada está ali por acaso. Hoje vamos precisamente fazer isso. Vamos mergulhar na fascinante linguagem visual da heráldica e descodificar a alma de um escudo, ou seja, as suas figuras. Pois essa é a questão central, não é? Um brasão de armas não é apenas uma decoração bonita, é um verdadeiro bilhete de identidade visual. É a história de uma família inteira contada através de imagens. Cada elemento que lá está foi escolhido a dedo para transmitir uma mensagem muito específica sobre poder, sobre virtude ou sobre as origens dessa linhagem. Muito bem, vamos aprofundar isto. O termo técnico para estes símbolos é figuras heráldicas. E olhem, esta descrição de que são a alma do brasão é simplesmente perfeita. Se pensarmos que as cores dão um tom, as figuras são o que contam a história principal. É aqui que encontramos a coragem, a riqueza, as lendas, o coração de uma família. E agora o mais interessante disto tudo é que, apesar de parecer um universo imensamente complexo, todos estes símbolos podem ser organizados de uma forma muito clara. Na verdade, existem apenas 3 grandes categorias, o que torna a tarefa de os qualificar muito mais simples do que parece à primeira vista. E este é o nosso roteiro. Vamos começar por explorar as figuras que vêm do mundo natural. Depois passamos para aquelas que foram criadas pelo ser humano e, por fim, mergulhamos no fantástico mundo das criaturas saídas de mitos e lendas. Estão prontos? Vamos a isso! A nossa primeira paragem é então no mundo natural. Estas figuras são incrivelmente importantes porque ligam uma família a virtudes que são universalmente reconhecidas e muitas vezes à própria terra que essa família possuía. São símbolos muito poderosos porque se baseiam em qualidades que todos nós conseguimos identificar na natureza. Dentro do mundo natural, os animais são, sem dúvida, as grandes estrelas da heráldica. O leão, claro, o rei dos animais, representava nobreza, coragem, realeza. A águia, a rainha dos céus, simbolizava poder imperial, uma visão alada. No fundo, cada animal trazia consigo um conjunto de características que a família queria orgulhosamente associar a si própria. Mas nem só de animais se faz a heráldica, o mundo vegetal também oferecia um simbolismo riquíssimo. A rosa, por exemplo, podia representar beleza ou até segredo. E a flor de lis, bem, tornou-se um dos símbolos mais icónicos de toda a história, representando não só a pureza, mas a própria monarquia francesa. E se olharmos ainda mais para cima, para os céus, encontramos os corpos celestes. Uma estrela num escudo podia significar uma distinção importante que alguém recebeu, um ato de honra ou até ser um farol de esperança para a família. Já o sol, esse era o símbolo máximo da glória e da autoridade que não se questiona. Muito bem, deixamos o mundo natural e entramos agora na nossa segunda grande categoria, as figuras do mundo humano artificiais, ou seja, todos os objetos criados pelo homem. E estas contam uma história diferente, uma história de feitos, de profissões, de poder militar e de posses. As armas eram, como se pode imaginar, extremamente comuns, mas o seu significado ia muito para além da guerra. Uma espada, por exemplo, não representava apenas a capacidade de lutar, representava também a autoridade para aplicar a justiça. Era um símbolo de poder e de prontidão. Ver um castelo ou uma torre num brasão era uma declaração de poder inequívoca. Simbolizava a posse de terras, o domínio sobre um território e, claro, a capacidade de o proteger. Era uma afirmação muito clara de estatuto e de segurança. E o mais curioso é que até os objetos mais simples do dia a dia podiam ter um peso simbólico enorme. Uma chave não era só uma chave, representava confiança, autoridade para guardar algo muito importante. Uma moeda, que em heráldica se chama besante, podia indicar tanto riqueza como uma promessa de fidelidade. E chegamos agora, se me permitem o à parte, à minha categoria preferida. É aqui que a heráldica deixa a realidade para trás e mergulha de cabeça no mito. As figuras fantásticas. Isto é absolutamente fascinante porque estas criaturas eram usadas para dar um estatuto quase lendário, quase divino, a uma linhagem. O ponto fundamental a reter aqui é este.
Escolher uma criatura mítica para o brasão. Era uma jogada de marketing, se quisermos, absolutamente brilhante. Significava que a história daquela família era tão antiga e tão poderosa que se confundia com as próprias lendas. Era uma forma de dizer: as nossas origens não são comuns, são extraordinárias. E que criaturas fantásticas, como o dragão, um guardião feroz, símbolo de poder e proteção. O grifo que é esta fusão tão genial de um leão com uma águia. Pensem nisto. A força do leão em terra e a visão da águia nos céus. Que símbolo tão poderoso! E claro, um unicórnio, um símbolo de pureza e de uma força tão grande que se dizia ser impossível de domar. Então, depois de juntarmos todas estas peças, o que é que aprendemos? Aprendemos que a heráldica é muito, mas muito mais do que simples arte decorativa. É, na verdade, uma linguagem complexa, com as suas próprias regras e com o seu próprio vocabulário. E esta é talvez a ideia mais importante de todas. Cada leão, cada flor de lis, cada dragão é na prática uma palavra. E juntas, estas palavras formam uma frase que conta a história, as aspirações e a identidade de toda uma linhagem. Nada está ali ao acaso. No fundo, esta estrutura de 3 partes quase nos conta a história de como uma linhagem queria ser vista. Primeiro, ligada às virtudes eternas da natureza, depois celebrando as suas próprias conquistas no mundo e, por fim, aspirando a um estatuto lendário. Quase imortal. E para terminar, deixo um pequeno desafio. Depois de tudo o que vimos, se fosse hoje preciso escolher um único símbolo para contar a sua história ou representar as suas qualidades, qual seria? Um leão pela coragem, uma chave pela confiança? Ou talvez um grifo pela força e pela visão? A resposta diz muito sobre quem somos.